Voltamos, turminha. Descansaram, fizeram as atividades, esticaram um pouquinho a perninha, refrescaram um pouquinho a memória. Então vamos lá. Voltando, somos todos brasileiros. Muitas pessoas que moram no Brasil se mudaram para outros países, para outros lugares dentro do próprio país. É por isso que diversas famílias brasileiras têm pessoas que vieram de regiões diferentes do Brasil. Essas pessoas são chamadas de migrantes. Então, lembra não sei se vocês já viram algum desenho que os animais, eles fazem migrações durante o inverno, começa o inverno no lugar onde eles estão, então eles migram, eles vão daquele lugar para um outro lugar, onde eles possam passar mais uma estação tranquilos, né? Então esse movimento é onde você sai do seu ponto de origem, do seu país de origem, da sua cidade de origem, né? A migração, ela ocorre dentro do próprio território, a imigração vem de fora. Os imigrantes, eles vêm de outro país para o Brasil. Os migrantes é de dentro do próprio Brasil. Então, pessoas que vivem no Nordeste do Brasil, né, geralmente migram para os estados mais do Sul, né? Migram para Santa Catarina. O foco principal, na verdade, é São Paulo, né? Geralmente, São Paulo é o foco. É porque ele também está no meio do caminho, né? E é uma cidade muito grande, é uma metrópole, né, muito grande, então as possibilidades de emprego lá são muito maiores do que em cidades menores. Então, dentro do Brasil, a gente tem esse movimento muito grande também de imigração, né? Vamos lá, limitar um pouco o que eu falo, porque senão nosso vídeo fica muito extenso, mas é que se não tem esse diálogo também, a conversa fica difícil, né, de entender, só fazer a leitura, vocês sabem que a professora não gosta de só ficar lendo, né? Os migrantes saem de seu local de origem e vão para outros, às vezes muito longe de onde nasceram e cresceram. As famílias de imigrantes levam com elas objetos pessoais e costumes. Ao chegarem aos novos lugares, elas conhecem outros modos de vida. Com isso, a cultura brasileira se torna cada vez mais diversa. Então, é esse movimento de migração, assim como os imigrantes saem do seu país, vêm para o Brasil e com eles trazem a sua cultura, com eles trazem a sua forma de viver, o seu estilo musical, o seu gosto culinário, né? A sua religião, assim também acontece nos movimentos migratórios. Então, os imigrantes, os migrantes, a prof vai se embaralhar um pouquinho com essas palavras que elas são muito parecidas, mas não se confundam, tá? Migração é uma coisa, imigração é outra. Os migrantes que saem da sua cidade de origem, do seu estado de origem e vão para outros estados de dentro do Brasil, eles também levam consigo a sua cultura, né? Eles levam consigo o seu modo de viver, o seu modo de comer, de vestir. Né, aqui no sul do Brasil, a gente tem a tapioca, né, o acarajé. É cultura do Brasil, mas não, a cultura de Santa Catarina, não, mas a gente encontra aqui também, né, a tapioca, ela é mais do Nordeste do Brasil. Então tem muita coisa que a gente come, que a gente faz aqui no sul, que é de origem de outro estado do Brasil, de Santa Catarina do Brasil. Tá? Então aqui com essa imagem, olhem bem, ela tá bem grande, tá bem boa de visualizar, né? Ó, embarque de pessoas da rodoviária do Tietê em São Paulo, 2017. Nas grandes cidades é comum ver um movimento de pessoas que se mudaram em busca de melhores oportunidades de vida e de trabalho. Então aqui, a imagem de uma rodoviária lá de São Paulo, ó, bem movimentada, né? Rodoviária é aquele lugar onde os ônibus chegam e as pessoas embarcam e vão. Então é um meio de transporte terrestre, né? Por meio de ônibus, certo, meus amores? Vamos lá? Estamos quase acabando, tá, meus amores? Não se desesperem, não se desesperem. Atividades. Leia o verso a seguir. Eles são de um tipo de texto conhecido como repente. Repente de Francisco Paixão. E vai de novo a São Paulo.
Eu vou lhes dizer a verdade. Ele vai fazer partida, viajar para outra cidade. A saída de São João aqui nos deixa saudade. Olha que legal. João Mauro Barreto de Araújo, voz, viola e desafio. Experiências de repentistas e amantes da cantoria nordestina. A gente pode estar procurando isso também na internet para conhecer melhor, né? Olha que legal. Faz parte da cultura do Nordeste do nosso país. Certo? Vamos lá. Agora, lembrando, todas as perguntas que virão agora são com base no texto. Então, atenção. Responda. Para onde vai João? Para onde? Não sei. Então, eu vou reler o texto. Mas eu não sei ler, prof. Paulo. Eu sei que todos vocês sabem. Um pouquinho com dificuldade ali, um pouquinho ali, mas todos vocês sabem. Então, volta o vídeo, não tem problema. Agora responda. Para onde vai João? João vai para onde? Qual o sentimento das pessoas que deixaram de viver com João? Lá no texto tem, tá? 2. De acordo com o texto, João é um migrante paulista ou imigrante. João está saindo da sua cidade e indo para algum lugar de dentro do Brasil. Então, ele é um migrante, um imigrante, ou ele é paulistano, ele é de São Paulo, ele mora em São Paulo, né? Lembrando que imigração, a partida, a chegada de pessoas de outros países para morar no Brasil. Esse movimento de pessoas que saem do seu país de origem e vêm viver no Brasil. Migração. Pessoas que saem da sua cidade de dentro do Brasil e vão morar em outra cidade, em outro estado, certo? Não confundam. Muito bom? Leitura. Muitas escolas brasileiras têm alunos migrantes de diferentes regiões do país. A seguir, leia um texto sobre uma dessas escolas. A nossa cidade, ela é um grande exemplo, né, de migrantes, porque Balneário Camboriú é uma cidade com uma rotatividade muito alta de pessoas. Então as pessoas saem da sua cidade, vêm morar em Balneário e depois algumas ficam, outras acabam migrando para outros lugares, né? Então a nossa escola tem bastante crianças, né? Uma é do Paraná, outra é do Rio Grande do Sul, a outra é de São Paulo, uma é, sabe? Então a prof. Paula é de Criciúma. Então nós da nossa salinha a gente já tem esse exemplo, né? Bem próximo da gente. Então nós somos migrantes. A prof. Paula é uma migrante, né? Então vejam isso, aproveitem também para fazer essa análise. Eu sou uma migrante? Eu sou um migrante? Eu nasci em Balneário Camboriú, eu cresci em Balneário Camboriú, ou eu nasci e morei em outra cidade, em outro estado, e agora eu estou em Balneário Camboriú, certo? Na minha escola, todo mundo é igual. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito, o que importa é ir pra frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre. Mas todas são importantes como prata, ouro e cobre. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonense e goiano. Tem paulista e estrangeiro. Que bom se todo mundo pudesse entender direito que tudo fica mais fácil sem o tal preconceito. Lembra o que a prof. Paula falou no primeiro vídeo? Sobre o nosso país ser um país miscigenado, um país com uma grande influência cultural de outros países, né? Então, a nossa origem é essa. Então, a palavra principal no Brasil, ela tem que ser respeito, respeito cultural, respeito religioso, respeito. Porque nós temos que aprender a respeitar as diferenças um dos outros. E não só no Brasil, né? O Brasil, porque é um país, ele culturalmente ele é muito diversificado. Mas nos outros países que têm uma cultura mais sólida, mais concisa, também tem que respeitar. Porque a gente não é igual. Mesmo lá na Itália, que é a cultura italiana, ela é muito parecida, apesar de ter uma diferença muito grande entre o norte e o sul da Itália, mas a cultura deles é bem homogênea,
né? Bem parecida. Lá eles também não são iguais. E se eles não se respeitarem, vai dar coisa errada, vai dar briga, vai dar, né? Um vai magoar o outro. E a gente não tá aqui pra isso, né? Não só na Itália, mas outros países também. Dá só uma subidinha aqui, meus amores, pra gente ver o nosso glossário. O que é o glossário? São palavras no texto que pode ser que nós não conheçamos, então tem aqui o significado da palavra. Preconceito, opinião negativa e sem conhecimento sobre alguém ou alguma coisa. É quando você julga sem saber, julga sem conhecer, né? Quando você implica com o amiguinho pelo jeito que ele fala, ou porque é gordinho, ou porque é magrinho demais. Não é legal, não é legal. Olá, Rosana Ramos é professora e tem 15 livros publicados no Brasil e no exterior. Entre suas paixões estão a escrita, a leitura e a educação. Essa é a autora. Maurício, não sei se ela tá viva ou se ela tá morta, tá? Porque vocês adoram perguntar isso. Não tem a data, provavelmente ela deve estar viva. Eu nunca mais li a biografia de alguém sem lembrar disso que vocês me falam toda vez que eu vou ler alguma coisa sobre um autor. Rosana Ramos, na minha escola, todo mundo é igual. São Paulo Cortez, 2004. Ela tá vivinha ainda, tá, meus santos? No poema está escrito: lá na minha escola, ninguém é diferente. Em sua opinião, as pessoas da escola do poema são iguais? Leia lá de novo. Fácil, né? Essa você responde num papelzinho, tá? Lá naquele papelzinho que a gente tá organizando. Depois vai lá no site e responde aqui na nossa Google Classroom. Combinado? No texto, sublinhe no texto as frases que indicam a origem dos alunos da escola. Então, volta lá no texto, quem tem o texto, volta lá no texto, sublinhar e fazer aquela linhazinha embaixo. Ah, mas eu não tenho texto, porque eu não tenho apostila. Não tem problema. Procura ali no texto, que a escola vai mandar um arquivo em PDF para ninguém ficar sem conteúdo. Vai lá no conteúdo, no arquivo que a Prof. Paula vai mandar. É como se fosse uma apostila digital, tá? Procura as palavras e escreve no papel. Depois volta lá, né? Aliás, depois não. Primeiro você vai fazer todas as atividades da apostila no papelzinho. Escrever, movimento de escrita, certo? Por último, acabou tudo isso, aí sim você vai lá fazer o formulário. O formulário ele é um complemento dessa atividade e é um reforço. É tudo que nós fizemos de atividade, tá? Tá lá também, ok? Depois tem a tarefinha é a mesma coisa, certo? Vamos lá. O que a autora afirma sobre todas as crianças da escola? Volta no texto, releia, 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 releia e responda. Leia a história da senhora Dalva. Minha família e eu sempre vivemos aqui na fazenda de meus avós. Foi onde minha mãe nasceu e foi onde eu nasci. Vivo neste lugar há 70 anos. Olha que bonitinho. Olha, ela tá mostrando a foto. Aqui, né? Eu botei ali porque eu tô com o computador na frente. Que ela tá mostrando a foto, provavelmente da mãe dela, né? Vamos lá, subir um pouquinho para poder enxergar. Agora, vou me mudar desta fazenda. Vou com meu filho para a cidade, onde ele trabalha e vive com a família dele. Vou sentir muita falta da fazenda, dos lugares por onde brinquei, onde cresci. Então, esse movimento de migração, assim como o movimento de imigração, ele não é fácil para quem faz. A gente deixa muita coisa para trás, né? Da saudade da família, da saudade da terrinha, né? Vamos lá. Mas também sei que vai ser bom me mudar, porque vou ficar mais perto de minha família. Com isso, vou passar mais tempo com os meus netos e netas, olha só. Do que a senhora Dalva disse que vai sentir falta? Voltem no quadrinho, na tirinha. É quase uma tirinha essa, né? Ela acha que vai ser bom ou ruim se mudar para a cidade. Por quê? Não é só sim e não é porque sim. Porque sim, ai, ai, ai. Porque sim não pode. Volta no texto, leia de novo por que ela vai sentir falta.
Pode copiar o que está escrito ali? Pode. Escrevo com as minhas palavras? Deve. Tá? Sempre, o Prof. Paulo sempre fala isso pra vocês. Vocês têm que escrever do jeitinho de vocês. Não tá copiando coisa de ninguém, muito menos da Prof. Paula. O conceito não pode fugir, né? Mas o modo de escrita tem que ser do jeitinho de vocês. Tá, amores? Vamos lá, venha conhecer. Nós finalizamos as atividades, tá? É isso aí, dali pra cima. Façam as atividades de novo, reforçando. Façam as atividades no papel. Pega um papelzinho, coloca data, disciplina, página. Exercício 1, letra A. Só a resposta, tá? Porque a pergunta tá ali, a gente já sabe, não precisa copiar a pergunta. Ah, mas eu quero copiar a pergunta porque eu sou um líder proativo, maravilhoso da Prof. Copia a pergunta, então, e faz a resposta embaixo, não tem problema, tá? É um movimento muito bom pra vocês, esse de escrita. Mal não vai fazer, tá? Vocês copiarem no papelzinho, não vai fazer mal nenhum, muito pelo contrário.